Bem-vindos à nossa reunião de Urologia Funcional e Urologia Feminina. Hoje temos o professor convidado, o professor Carlos Sacomani, do AC Camargo, com uma grande experiência na implantação de esfíncteres. E vamos começar já com a apresentação do professor Sacomani. E o tema é bastante simples. Como resolver complicações da colocação dos esfíncteres? Eu agradeço muito a participação de você se dedicar seu tempo para vir contribuir com a gente. Sacomani, por favor. Primeiro, eu queria agradecer o convite, professor Ancona, professor Cássio Rissetto, Juliano, Lucas. É um prazer estar aqui conversando com vocês aí da Unicamp sobre esse assunto que interessa a todos nós e que eu tenho me dedicado nos últimos anos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como tratar complicações, vou fazer um overview sobre complicações de esfíncter artificial e vou tentar passar um pouquinho da minha experiência e depois nós podemos discutir alguns casos. Vou compartilhar aqui a minha tela. Um minuto. A Vera pergunta, vocês estão vendo minha tela? Estão, né? Sim. Ótimo. Então, para quem não me conhece, Carlos Alberto Rissetto Sacomani, esse Rissetto aqui, até agora a gente não encontrou nenhum parentesco com o Cássio, deve ser algum primo lá da Itália, mas de qualquer maneira, eu sou urologista formado pela Santa Casa, fiz meu mestrado e meu doutorado na USP, e atualmente eu sou médico titular do Departamento de Urologia do AC Camargo Cancer Center, e lá eu sou responsável pelo setor de urodinâmica e disfunção miccional, e agora responsável pela reabilitação urológica do hospital. Então, só para nós pontuarmos, nós vamos falar um pouquinho sobre complicações do esfíncter artificial. Para quem não conhece o esfíncter artificial, ele é esse dispositivo que tem um cuff compressivo que acaba ocluindo a uretra, tem um balão regulador de pressão, esse balão regula a pressão no sistema, ele tem em 3 diferentes tamanhos, 51, 60 centímetros de água, 61, 70 centímetros de água e 71, 80 centímetros de água. Confesso para vocês que nesses anos todos que eu implanto esfíncter artificial, 20 anos implantando esfíncter artificial, eu nunca implantei um 71, 80, eu implantei algumas poucas vezes 51, 60, e mais de 90% dos meus casos eu implantei 61, 70 centímetros de água. E ele tem um pump controlador que o paciente pressiona para que abra o cuff e ele consiga urinar. Em 2 minutos esse cuff fecha normalmente, equilibra a pressão no sistema, ele fecha novamente. E esse é o dispositivo que é o esfíncter artificial. Vocês podem ver aqui do lado esquerdo como que ele aparece com as suas conexões aqui. Esse é o cuff, esse é o pump controlador e esse aqui é o balão. Ele foi criado na década de 80, então ele não é um dispositivo novo, mas até hoje pouquíssimos foram os esfíncteres artificiais que foram criados para competir com o AMS 800, e a grande maioria deles não está no mercado atualmente. Existem algumas promessas de esfíncter artificial para o mercado, mas até agora nenhum deles se consolidou como o AMS 800. Então, em termos de diretrizes internacionais, essa aqui é uma guideline publicada pela International Continence Society no Neuro-Urology and Neurodynamics de 2019, cujo autor principal foi o Márcio Averbeck, que vocês devem conhecer, lá do Rio Grande do Sul. Essa diretriz diz que o esfíncter artificial é o padrão ouro de tratamento para incontinência urinária após prostatectomia por deficiência esfincteriana, com um nível de evidência 2 ou 3 e um grau de recomendação B. Os slings são alternativa de tratamento com nível de evidência 3 e grau de recomendação C. E os agentes injetáveis são opções com resultados inferiores, nível 3 e 4 de evidência, com grau C de recomendação. Já as diretrizes da Sociedade Europeia de Urologia
Dizem que você deve oferecer o esfíncter artificial para paciente que tem incontinência urinária após prostatectomia de moderada a grave, mas que essa recomendação é fraca. É fraca porque a grande maioria dos estudos são séries de casos, nós não temos muitos estudos comparativos com outras técnicas, a maioria dos estudos é retrospectiva, então, por isso que essa evidência é fraca. E esse aqui é o algoritmo publicado em 2019 da AUA, dizendo como deve ser feito o tratamento dos pacientes com incontinência após prostatectomia, e o esfíncter artificial entra desde a incontinência leve até a incontinência grave com histórico de radioterapia. Lógico que à medida que vai piorando a incontinência urinária e tendo o histórico de radioterapia prévia, a indicação do esfíncter artificial ela é mais forte, e é o que mostra esse algoritmo aqui. Em termos de resultados de continência urinária, são séries antigas, mas séries bastante importantes e clássicas. Destaco aqui a série do Flávio Trigo Rocha, de 2003, com 90% de continência em 40 pacientes que ele seguiu por quase 4 anos, e as demais séries também falam em resultados que variam de 75% a 96,7%. Tem uma série de 2007 com 69%, mas eles incluíram pacientes com disfunção vesical neurogênica, não era só paciente com incontinência após prostatectomia. Esse aqui é o nosso trabalho publicado no International Brazilian Journal em 2018. Naquela época, nós publicamos um trabalho com 121 pacientes, operados de 2001 a 2016. 87,6% tinham continência adequada, quer dizer, utilizavam até um absorvente por dia. 67,8% eram completamente secos. Nós tivemos erosão de uretra ou extrusão para a pele em 12,4% dos pacientes, atrofia de uretra em 4,1% dos pacientes, e a nossa taxa de revisão foi de 19,8% nesse grupo de pacientes estudados. Em termos de erosão, nós tivemos uma diferença entre os pacientes que tinham radioterapia prévia e os pacientes que não tinham radioterapia prévia. Então, nós encontramos 25% de erosão nos pacientes que tinham radioterapia prévia contra apenas 4% dos pacientes não irradiados, mostrando que a radioterapia, pela isquemia que ela causa, pelo processo crônico inflamatório que ela causa, pode levar a uma chance maior de uma complicação que é dramática, que é a erosão de uretra. Esse estudo aqui foi um estudo com um grupo de pacientes bastante grande, quase 400 pacientes, e não mostrou diferença estatisticamente significativa no grupo que fez radioterapia e o grupo que não fez radioterapia, indo contra outros estudos da literatura. Esse aqui é um estudo menor, que também mostrou uma diferença entre fazer ou não fazer radioterapia. Havia mais complicação no grupo de pacientes que tinham feito radioterapia, assim como o nosso estudo de 2018. E esse aqui é um estudo para avaliar se também havia ou não havia complicações com respeito à radioterapia ou não radioterapia, e aqui vocês podem observar que a radioterapia também levou a mais complicação, mais índice de retirada do dispositivo, embora eles tenham falado que não deu estatisticamente significativa. Se nós formos observar a partir de 15 anos, a diferença das duas curvas de Kaplan-Meier é bastante gritante. Então, nós podemos dizer que talvez ele não tenha mostrado diferença significativa por causa desse período aqui, antes dos 15 anos, em que os resultados eram parecidos. Depois de 15 anos, a radioterapia fez diferença. E o índice geral de retirada de esfíncter artificial no segmento de mais de 20 anos foi de 34%, o que não é um índice desprezível. Então, isso tem que ficar muito claro para os pacientes. Existe uma chance do paciente ter que ter o seu dispositivo retirado durante o segmento. Esse estudo procurou avaliar se fazer radioterapia antes ou depois do esfíncter artificial tinha impacto na prevalência ou na incidência de complicações.
e mostrou que não tinha tanto de erosão, de infecção, de atrofia uretral, etc. Mas, se nós observarmos aqui erosão, nós tivemos erosão em 11% do grupo que fez radioterapia antes do esfíncter artificial e em 0% no grupo que fez radioterapia depois da implantação do esfíncter artificial. Talvez eles não tenham conseguido demonstrar essa significância estatística, porque eram dois grupos muito diferentes. Quer dizer, eu tinha 292 pacientes no braço que fez radioterapia antes da implantação do esfíncter artificial e apenas 14 pacientes no outro grupo. Então, isso possivelmente levou a não termos uma diferença estatisticamente significativa. Professor, posso te incomodar um pouco? Lógico. Sou o João aqui, o R4. Uma pergunta, nesse artigo que o senhor apresentou agora, ele cita se o tempo de meia-vida de duração do esfíncter, ele vai ser afetado pela realização da radioterapia após a implantação do mesmo? Não, ele não fala sobre isso. Ele só diz com relação a ter implantado antes ou depois. Né? E na prática do senhor, o senhor vê que tem alguma alteração isso? Na minha prática, eu acho o seguinte: primeiro, é muito mais comum eu receber paciente que fez radioterapia antes de implantar o esfíncter artificial. Por quê? Porque muitas vezes a incontinência urinária ela piora depois que o paciente irradia. Ele fica relativamente bem depois da cirurgia, e aí quando ele faz a radioterapia, ele tem uma piora da continência urinária, e é aí que ele nos procura para tratamento e acaba ganhando um esfíncter artificial, até porque muitos dos slings que existem no mercado hoje, eles não foram testados em pacientes com radioterapia e existe pior resultado com a implantação de slings em pacientes irradiados. Então, é por isso que a gente acaba tendo mais paciente antes. Depois da radioterapia, da implantação do esfíncter, é mais difícil esses pacientes acabarem recebendo radioterapia depois, porque, em geral, eles já foram tratados. Em geral, esses pacientes procuram o tratamento do urologista para tratar a incontinência urinária quando eles se sentem seguros de que o câncer já foi resolvido, digamos assim. Perfeito, obrigado. De qualquer maneira, esse consenso publicado em 2015, também pela International Continence Society, no Neuro-Urology, recomendou que nós avisássemos os pacientes que eles teriam uma chance maior de complicações de erosão do cuff na uretra e de reoperação se eles tivessem feito radioterapia, e eu costumo fazer isso com os meus pacientes. Eu costumo dizer para eles que eles têm um risco maior de ter complicações, já que eles são irradiados. O timing existe com relação a você fazer radioterapia antes ou depois, quando o paciente quando tem incontinência urinária. Então, vamos pegar um caso prático. Então, o paciente que operou e ele tem algum grau de incontinência urinária. E aí, esse paciente está apresentando uma elevação do PSA. A pergunta é: eu faço a radioterapia primeiro e depois eu trato a incontinência urinária, ou eu trato a incontinência urinária primeiro e depois eu faço a radioterapia? A grande questão aqui é que nós temos que focar muitas vezes no tratamento do câncer primeiro. Então, a radioterapia, geralmente, ela vem antes do tratamento da incontinência urinária. E eu vou colocar uma situação para vocês. Vamos supor que eu tenho um paciente com uma incontinência leve e que eu resolvi fazer um sling desse paciente. E aí, depois eu irradio esse paciente, ele piora da incontinência, eu tenho que colocar um esfíncter artificial. Será que não é melhor eu fazer a radioterapia primeiro, esperar o resultado e depois fazer o tratamento da incontinência urinária? Isso é uma coisa a se considerar, é uma coisa a se discutir com o paciente. Em que momento fazer a radioterapia e em que momento fazer o tratamento da incontinência urinária. Com relação às complicações propriamente ditas, então nós temos aqui erosão, que variou de 1 a 8,1%, infecção, que também pode acontecer em alguns pacientes, né, que variou de 1,8% até 6%. Em termos de erosão e de extrusão de uretra, de extrusão para a pele, nós tivemos um número maior do que esse estudo da literatura aqui, nós tivemos 12,4%. Por que nós tivemos um número maior? Porque nós tínhamos um grupo de pacientes com radioterapia considerável e porque nós unimos no mesmo grupo erosão de uretra e extrusão para a pele. Talvez se eu separasse erosão e extrusão, eu teria os mesmos números que esses trabalhos da literatura aqui mostraram.
Com relação à atrofia uretral, ela variou de 1,6% a 14% no segmento de até 4 anos, ou 5 anos, dependendo do estudo analisado. Nós tivemos 4,1% de atrofia uretral. Esse aqui é um estudo que eu considero muito importante. Ele é um estudo da Mayo Clinic, é um estudo retrospectivo, mas eu acho que ele é bastante importante porque foram 1.082 casos estudados, 60% dos pacientes eram primeira implantação, 78% após prostatectomia radical exclusiva e 27% recebendo radioterapia ou antes ou depois. O follow-up médio foi de 4,1 anos. Mas o importante desse estudo é que ele seguiu pacientes por até mais que 15 anos. E ele descobriu que o esfíncter artificial tem um tempo de validade. No primeiro ano, 100% estavam com o esfíncter original. Com 5 anos, 74% dos pacientes que eles conseguiram resgatar para avaliar estavam com o esfíncter original. Com 10 anos, 57%. E com 15 anos, apenas 41% dos pacientes estavam com o esfíncter originalmente implantado. Quer dizer, mais da metade dos pacientes que eles conseguiram avaliar com 15 anos, 60 pacientes, tinham sido submetidos a uma revisão ou troca do aparelho ou troca de alguma parte do aparelho. Né? Então, isso é importante, nós temos em mente. Ele não é lifetime, ele não vai durar a vida inteira. Ele tem um tempo de validade, por isso eu tenho que seguir o paciente adequadamente. Então, é isso que mostrou esse estudo da Mayo Clinic de 2015. Esfíncteres artificiais reimplantados têm 4 vezes maior o risco de erosão do que esfíncteres com primeira implantação. E aí é que cai a questão, quem é que pode fazer esfíncter artificial? Todo mundo pode fazer esfíncter artificial? Todo mundo pode implantar esfíncter artificial? A cirurgia, tecnicamente, não é difícil. Existem alguns truques, algumas dicas na cirurgia, né? Mas eu diria para vocês que a colocação do esfíncter artificial em casos que nunca foram operados, ela pode ser feita por qualquer urologista. Talvez, em alguns casos selecionados de reimplante, ela tenha que ser feita por quem tem uma experiência um pouquinho maior. Mas, em termos de tratamento cirúrgico, na primeira vez, eu acho que qualquer urologista pode fazer. Se bem treinado, obviamente. Esse outro estudo mostrou a questão da curva de aprendizado. A curva de aprendizado mostrou que até 25 casos, o índice tanto de complicação como de troca do aparelho era alto. E isso diminuiu muito quando esses pacientes, quando esses médicos tiveram um conhecimento técnico maior. O interessante aqui é que nos 2 casos, nós observamos que houve uma queda importante de 26, acima de 25 casos, principalmente 26 para 50, mas depois voltou a aumentar. Por que será que voltou a aumentar? Possivelmente porque esses grupos de médicos que têm mais que 50 casos ou mais que 100 casos implantados acabam recebendo mais pacientes complexos para tratar e possivelmente eles têm um índice de complicação e de retirada maior, porque eles acabam sendo chamados para casos com maior dificuldade técnica. Então, estamos vendo aqui um grupo e aqui o outro grupo com relação à curva de aprendizagem. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Sim, Sacomani, você tem muitos slides ainda, que não discutir, aproveitar você para discutir os casos. Não, eu vou um pouco mais rápido, então. Então, isso aqui é também o cuidado com relação à cateterização da uretra, quando a gente tem um esfíncter artificial, lembrar que a gente tem que usar uma sonda fina e não forçar, não provocar nenhum tipo de lesão. Esse aqui é um slide da AOA mostrando que, em geral, as complicações ocorrem nos primeiros 24 meses após a implantação do esfíncter artificial, depois ela ocorre em menor número de casos. A experiência do cirurgião é importante, aqui vão algumas dicas: asepsia rigorosa, antibioterapia adequada, abertura cuidadosa da região da uretra, dissecção cuidadosa da uretra, principalmente da região posterior, evitar deixar os componentes dos dispositivos em contato com a pele, sondagem uretral por tempo curto,
usar uma sonda uretral com calibre 14 ou 16, hemostasia adequada e desativação por 6 a 8 semanas. Eu tive uma vez um paciente que foi implantado por um outro colega que esqueceu de desativar o esfíncter e esse paciente evoluiu com uma erosão precoce e teve que ir para a retirada do esfíncter. No pós-operatório, se o paciente tiver retenção, sempre checar se foi desativado ou não o esfíncter. Se eu for passar uma sonda, desativar o esfíncter, fazer a sondagem uretral cuidadosa se necessário, evitar a sondagem se possível, sonda por tempo curto, com aquele calibre pequeno que eu falei para vocês. Na dúvida, se eu tiver com dificuldade de passar a sonda, cistostomia. E se o paciente tiver uma irrigação vesical, manipulação de uretra, por exemplo, se ele tiver irradiado e começar a sangrar, nós temos feito agora no AC Camargo, nós temos aberto o períneo, soltado o cuff, manipulado a uretra, o paciente fica 2, 3 semanas, às vezes um mês, com o cuff aberto, e nós voltamos lá, abrimos o períneo de novo e nós fazemos novamente o fechamento do cuff depois. Então, esse aqui é a desativação, para quem não conhece, tem que apertar o dispositivo e depois o botão de cima. E agora o nosso show de horrores com as complicações. Esse aqui é um paciente que teve uma infecção, uma extrusão para a pele. Esse é um outro paciente que teve uma extrusão para a pele e nós tentamos rodar um retalho para conseguir fechar essa extrusão, mas o paciente acabou extruindo de novo. Esses esfíncteres que extruem geralmente são infectados, então não vale a pena tentar salvar. É melhor retirar o esfíncter e sempre de preferência tirar todo o dispositivo. Eventualmente, quando está muito difícil, eu deixo o balão, abandono o balão, mas a tendência é sempre tirar todo o dispositivo. Esse aqui é um caso de erosão de uretra, que dá para ver bem aqui à direita o cuff se mostrando na uretra. E esse aqui eu reparo. Então, aqui vocês podem ver esse paciente, como era a lesão, e a gente acabou fazendo, e eu costumo fazer isso, eu sempre tento fazer algum tipo de tratamento, corrigir a lesão, até fazer uma pequena uretroplastia e evitar deixar esse buraco e só passar sonda, porque isso aumenta a chance de fístula e de eventuais complicações posteriores. Eu geralmente faço o reparo no mesmo ato, se possível. E esse aqui é um trabalho publicado pelo grupo do Alan Murray, mostrando que quando ele fazia isso, ele tinha menos estenose de uretra, menos procedimentos adicionais e mais pacientes recebendo um esfíncter secundário. Esse aqui é um caso de atrofia de uretra, também um caso meu de atrofia de uretra, vocês podem ver bem aqui no diapositivo. A atrofia ela tem aquele quadro clássico, que são os pacientes que estavam bem e de repente voltam a ter um retorno lento da incontinência urinária. Não precisa fazer urodinâmica, muitas vezes a gente faz um exame de imagem para ver se a questão não está no balão, que acabou esvaziando. Se você usa contraste, pode ser só o raio-x, ultrassonografia e tomografia. Eu não faço cistoscopia, mas há quem faça cistoscopia para comprovar a atrofia de uretra. E esse aqui é um caso mostrando um balão que esvaziou e por isso o paciente voltou a ter perda urinária. Então aqui, na verdade, era uma falha mecânica e não uma atrofia de uretra. Você pode tratar a atrofia de uretra fazendo um downsizing, que tira o cuff e coloca um menor, colocar um duplo cuff, colocar um novo cuff em uma nova posição ou fazer um implante transcorpóreo. Eu tenho preferido, na maioria das vezes, fazer ou downsizing ou colocar um novo cuff em nova posição. O duplo cuff hoje tem sido bem menos colocado e o implante transcorpóreo eu acho bom, mas eu reservo para aquelas uretras difíceis e para pacientes irradiados já com complicações maiores. Há algum tempo atrás, se falou um pouquinho de fazer capsulectomia. Existem esses autores aqui que acreditam que não existe uma atrofia real, mas sim uma fibrose periuretral que você pode soltar dissecando a uretra. Eu tentei fazer isso uma vez, é muito difícil, a uretra não fica boa. Eu tentei essa única vez e não fiz nunca mais. Então, eu acho que isso aqui foi só uma tentativa. Também nunca mais vi ninguém falar sobre isso. Vi isso numa EUA, vi esse proof of concept, esse piloto feito em alguns poucos pacientes. E o transcorpóreo pode ser utilizado como técnica de salvamento, principalmente naquelas uretras difíceis aderidas ao plano posterior. Existem alguns trabalhos na literatura mostrando bons resultados com eles. Esse trabalho aqui mostrou que os pacientes ficavam satisfeitos quando implantavam com o implante transcorpóreo.
Esse aqui é o estudo do Daniel Moser, que foi publicado no Journal of Urology, mostrando aqui que quando você implantou o esfíncter transcorpóreo, você não teve melhores resultados e não teve menor índice de complicação. O que fazia diferença, sim, era o paciente ter ou não ter radioterapia, como a gente pode ver isso no slide da direita. E esse é um outro estudo que também avaliou a questão dos pacientes que tinham uretras irradiadas e implantação transcorpórea. Eram 37 pacientes com uretra irradiada e que fizeram implantação transcorpórea. Em 12 casos, se decidiu fazer a implantação transcorpórea na primeira implantação, e em 25 era de salvamento, quando o paciente foi para um resgate, colocando um novo esfíncter artificial, e a continência foi 69,7%. E esse foi mais um estudo que mostrou que a radioterapia pode levar a mais erosão. E esse aqui é um caso complexo. Então, esse é um caso que é um paciente meu, que é um paciente agora que eu vou tratar em breve, que ele tem essa estenose aqui de uretra, foi pós uma erosão de esfíncter artificial, então está previsto para ele fazer... aqui eu estou pensando em fazer um enxerto de mucosa oral, provavelmente nele, e nós vamos depois tentar implantar o esfíncter artificial nesse paciente. E para quem se interessar, essa aqui é a diretriz da MB-SBU, que foi publicada pelo Truzzi, por mim e pelo Presotti, que fala sobre indicações, preparo pré-operatório, condução das complicações pós-operatórias, e está publicado na revista da MB de 2017. Muito obrigado. Professor D'Ancona, seu áudio está desligado. Obrigado, Sacomani. Você fez uma excelente revisão de todos os temas do esfíncter. E vamos discutir alguns casos. João, você preparou... Podia apresentar, então, o que você preparou? João, você está sem som. Obrigado, João. Oi, professor. Vou compartilhar a tela aqui, só um minuto. Todos conseguem ver? Agora sim. Então, agradecer ao professor Sacomani aí, excelente apresentação. Sou o João, sou R4 da Urologia. Estou com 2 casos aqui para a gente discutir. Casos de complicação de esfíncter uretral. O primeiro paciente, RM, 80 anos, sexo masculino, tem um esfíncter artificial uretral há 4 anos, devido a um quadro, e agora está evoluindo com um quadro de retenção urinária aguda. É um paciente pós-operatório tardio de 2012, uma prostatese radical retropúbica, por um adenocarcinoma de próstata 3+4. Ele evoluiu a continência urinária grave em repouso, com um PED teste maior que 400 gramas. Foi indicado para ele o esfíncter artificial uretral, e ele realizou o mesmo em 2017. Ele evoluiu inicialmente com bom controle do quadro de incontinência urinária, apesar que ele relata que tinha alguns episódios de perda urinária, principalmente nos grandes esforços, mas usava menos, no máximo um forro por dia. E falava que isso não incomodava ele, não tinha nenhuma alteração na qualidade de vida do paciente. Negava sintomas de esvaziamento ou armazenamento e negava infecções urinárias. Ele também, de base, era diabético, hipertenso e tinha hiperuricemia. O paciente, então, deu a entrada no nosso pronto-socorro com um quadro de retenção urinária aguda há 6 horas. Ele não conseguia realizar o acionamento do pump e isso impossibilitava a micção. Então, quando ele fazia prensa abdominal, ele tinha alguns pequenos gotejamentos que conseguia aliviar o sintoma, a vontade de micção do paciente. Ok, João, deixa eu perguntar um pouquinho para o Sacomani. Sacomani, como é que você orienta o paciente que é diabético, hipertenso, dislipidêmico? Você implanta o esfíncter ou você fala, olha, você vai ter suas complicações? Como é que você orienta esse paciente? Qual é o truque que você faz para implantar? Existem algumas dúvidas se essas comorbidades elas podem levar a uma chance maior de erosão, de complicações. Porque, na verdade, esses pacientes têm, primeiro, um obeso hipertenso, ele já pode ter um grau, ele já tem uma síndrome metabólica, então ele tem um grau de isquemia tecidual, de processo inflamatório, de inflamação crônica, bastante importante, e, consequentemente, com isso, não são de boa qualidade, muitas vezes. E aí ele pode ter uma chance maior de complicação da uretra. Conversando com Alan Murray, ele tem um trabalho publicado
em que ele avaliou pacientes hipogonádicos versus complicação de esfíncter artificial. E ele mostrou que pacientes que tinham testosterona baixa tinham mais complicação da implantação do esfíncter artificial. Então, ele propõe que você faça uma avaliação hormonal do paciente antes e, eventualmente, faça a reposição hormonal antes de implantar o esfíncter artificial. Ele acha que essa reposição hormonal é importante para o trofismo da uretra e, consequentemente, o resultado. E os pacientes obesos, eles podem ser hipogonádicos secundários à obesidade pela liberação de estrógeno pelo tecido adiposo e consequentemente, o bloqueio do eixo hipotálamo-hipofisário. Mas, então, eu acho que essas questões são importantes. Eu não contraindico formalmente esses pacientes, mas eu deixo para eles claro que eles podem ter complicações maiores. Os diabéticos, além disso, eles também têm essa isquemia tecidual, eles também têm processo inflamatório crônico, maior de infecção. Então, eu deixo bem claro para eles isso. Ok, então você é implante e qual é o risco? Muito, muito bom. O paciente chegou numa emergência, te chamaram aí no meio da noite, você ficou super contente, e você chega lá, o bexigoma, e aí? Bom, a primeira pergunta que eu faço, antes dessas 6 horas, ele não tinha nenhum problema na manipulação do dispositivo? Era completamente normal, funcionava perfeitamente bem? Ele vinha regularmente ao consultório, ao ambulatório, sem queixas, super satisfeito. Tá bom. E não tinha nenhum edema escrotal, nada disso? Não teve trauma, Não, o exame de escroto era absolutamente normal. Não tinha processo inflamatório, não tinha nada. Toda vez que o paciente chega com uma retenção urinária com esfíncter artificial, nossa maior preocupação é que esse paciente possa ter uma erosão de uretra e, com isso, ele tenha o cuff para dentro da uretra e, consequentemente, ele pode fazer uma retenção por isso. Mas, em algumas situações, o paciente, por algum motivo, não acionou inadequadamente, ou ele comprimiu demais o cuff, e aí ele não está conseguindo mais fazer com que o pump volte a funcionar. Às vezes, quando eu fazia demais o pump, deixo colabar as duas paredes do pump, fica difícil de eu conseguir apertar de novo para ele voltar a funcionar. Né? Então, isso pode acontecer, mas isso gera mais incontinência, não retenção urinária. Tá bom? Retenção urinária pode ser por outros motivos. Se ele tiver um cálculo, pode ser que ele esteja eliminando um cálculo e esse cálculo obstruiu a uretra. Né? Isso é uma outra possibilidade, porque a luz da uretra ficou menor. O que eu faria? Avaliaria esse paciente, vejo se eu consigo manipular adequadamente o pump, vejo se ele está secando adequadamente. Se o paciente, mesmo assim, não conseguir urinar, eu faço exames gerais, vejo se não tem nenhum problema, faço um ultrassom, eventualmente uma tomografia para avaliar se não iluminou um cálculo, alguma coisa parecida. Eventualmente, eu acabo levando esse paciente, se eu não conseguir encontrar nada, para o centro cirúrgico para fazer, no mínimo, uma cistoscopia. Ok. João, o que você fez mesmo? No momento, a gente avaliou, realmente, o pump não podia ser acionado, a gente conseguia palpar, ele estava de fácil acesso, a gente não conseguiu acionar o mesmo. No exame físico, o paciente tinha um globo vesical palpável em cicatriz umbilical, e no momento a gente optou, discutir com o professor Carlos na hora, a gente optou por realização de cistostomia, e o paciente teve alívio espontâneo, teve alívio momentâneo dos sintomas, e a gente encaminhou o paciente com avaliação ambulatorial. Só corrigindo o João, professor, na verdade o que ele está querendo dizer é que ele não consegue desativar o esfíncter, ele travou ativado, é isso que o João está querendo dizer. Isso, perfeito, professor, desculpa. Isso não é comum acontecer, mas pode acontecer do esfíncter travar ativado. Em geral, quando eu mexo várias vezes no dispositivo, ele acaba ciclando de novo, tá certo? Vocês chegaram a fazer cistoscopia desse paciente depois ou ele voltou ao normal? Não, na verdade, a gente ficou super preocupado com a questão da erosão, que o senhor falou. Eu não fui chamado de imediato, eu fiquei sabendo do caso uns dias depois. Eu pedi para ele vir no ambulatório imediatamente, já tinha passado, acho que foi num sábado, aí na terça ele veio no ambulatório. Surpreendentemente, no ambulatório, estava acontecendo o contrário, ele tinha travado, desativado dessa vez. Ele tentava ativar e ele não ativava. Então, estava tendo algum problema, eu suspeito que no pump. Tinha hora que travava ativado, tinha hora que travou desativado. Ok, ele ficou travado
desativado. Então, final foi foi sucesso total. Desativado não é um problema. Não, pois é. O que acaba acontecendo... Oi? Exatamente isso. Agora você ganhou o jogo, está desativado, não vai ter erosão da uretra. O que você propõe? Você vai trocar o sistema inteiro? Você vai trocar o pump? Ou o que você vai fazer? Considerando que isso aqui pode ser um mau funcionamento, mas eu tentaria também, eu continuaria com a preocupação com relação à erosão de uretra. Às vezes é uma erosão pequena, que não tem edema escrotal, mas tem algum problema lá na uretra. Então, como é que eu faria esse paciente aqui? Está com cistostomia, agora está desativado, eu estou mais tranquilo, eletivamente vou lá, faço uma cistoscopia, olho a uretra. Uretra normal, não tem realmente erosão, é um mau funcionamento, eu já vou preparado para a troca do dispositivo inteiro. Eu chamo a empresa, peço um novo dispositivo, vou preparar para trocar inteiro. Por que eu não gosto de trocar parte do dispositivo? Por 2 motivos. Primeiro motivo, porque às vezes você troca uma parte do dispositivo e ele continua com problema, e o paciente tem que ir para uma nova cirurgia. Segundo, eu aproveito essa situação em que ele teve uma situação que teve que me levar para o centro cirúrgico, pensando naquela questão que o esfíncter artificial não é eterno, eu troco todo o sistema, coloco um sistema novo no paciente. Eu tenho a preferência sempre de trocar o sistema inteiro. Mas é possível você trocar só o cuff, trocar só o pump, trocar só o balão, tudo isso é possível. Né? Até existem alguns autores, o Buni, por exemplo, tem uma técnica que ele utiliza um aparelho que mede a resistência dentro de cada conexão do esfíncter artificial para ver onde está o problema e, com isso, troca só a parte que é necessária. Eu prefiro trocar tudo. Só como essa resistência que é medida, né? Quando você quer ver vazamento? Quando você quer ver vazamento, quando você quer ver complicação do esfíncter artificial, ele usa essa medida que eu acho até muito complexa para a gente tomar uma conduta. Né? Eu acho que a gente consegue avaliar isso sem precisar fazer toda essa parafernália de ficar medindo a resistência. O que ele faz, ele mede a resistência porque ele considera que se tiver um leakage, um escape em alguma das conexões ou em algum lugar do esfíncter, você vai ter uma resistência menor. Agora, isso, por que isso seria importante? Porque, às vezes, quando você perde essa líquido, esse equilíbrio de pressões dentro do sistema não se faz mais, e aí, com isso, o esfíncter deixa de funcionar adequadamente. Nós estamos de acordo com a sua proposta, mas nós estamos na faculdade e a dificuldade de conseguir esfíncter é bastante forte e muitas vezes temos que mudar somente alguns segmentos pelo problema de custo. Mas, realmente, assim, todo mundo na literatura recomenda, quando possível, troca tudo, que você vai ter menos chance de revisão por falha de algum sistema que você não trocou. Mas, professor, vamos fazer uma questão bem prática, até porque o caso ainda está em andamento. Alguém removeria o esfíncter? Não tem como comprar outro esfíncter, a garantia acabou. Alguém removeria o esfíncter pelo risco dele travar ativado novamente e erodir a uretra? Ou tira a cistostomia e toca o pau e vê o que acontece? Entendi. Legal essa pergunta. Boa pergunta. Cássio, vamos perguntar para o Cássio. Ele está muito quietinho hoje. Cássio? Não, da nossa realidade, eu tentaria deixar o paciente com o esfíncter funcionando e seguir mais um pouco. Vai fazer o quê? Não tem alternativa. Na Unicamp, nós não vamos conseguir um outro esfíncter em 6 meses para o paciente. Então, tirar o esfíncter, se a natureza ajudou e destravou, eu deixaria o esfíncter. Eu acho que a conduta, considerando que eu não tenho o dispositivo, vamos considerar que eu não tenho o dispositivo disponível. Para mim é o seguinte: faz a cistostomia, faz a cistoscopia. Não tem erosão de uretra, não tem nenhuma complicação maior, mantém ele com cistostomia, deixa o esfíncter lá e tenta testar mais vezes, ciclar mais vezes o dispositivo para ver se ele volta a funcionar. Né? Só tiraria completamente o dispositivo se depois de algum tempo de evolução eu descobrir que ele não está funcionando realmente, né? E aí eu tiro o dispositivo dele e espero um dia poder colocar um novo dispositivo para ele.
Aproveitando essa questão... Cistostomia de proteção, então. Eu deixaria a cistostomia de proteção, porque para mim é o seguinte, vamos supor que ele faça uma nova retenção urinária. Tá? Agora está desativado, mas vamos supor que a gente mexe e aí parece que funcionou, ele fez uma nova retenção urinária. Eu vou ter que funcionar ele de novo, então acho que não custa nada eu deixar ele mais algumas semanas com a cistostomia, ver para onde vai, e depois tomar a decisão do que fazer. Mas aí, Sacomani, não é 100% de infecção urinária, e aí o risco de você infectar tudo, é complicado isso também. O complicado nós estamos falando porque aqui nós não estamos fazendo o tratamento que seria o mais adequado, que seria ir lá, cistostomia, trocar o dispositivo inteiro. Agora, infecção urinária, se bem conduzida, se ela não tiver um processo inflamatório muito grande, ela não vai, por si só, causar a infecção do esfíncter artificial. Todos os casos de infecção do esfíncter que eu encontrei e que tinha infecção urinária, eu achei erosão de uretra junto. Às vezes pequena, mas tinha erosão de uretra. Aproveitar o momento da discussão, o senhor comentou na aula do senhor sobre essa manobra de abrir o períneo, desativar, pelo que eu entendi, o senhor abre a cinta e deixa ela implantada ali. O senhor poderia explicar melhor como é que o senhor faz isso? Isso é o seguinte, o que acontece? Lá no AC Camargo, não é infrequente eu ter paciente que fez radioterapia e que tem sangramento por cistite actínica. E aí, muitas vezes, eu tenho que instrumentar essa uretra. Instrumentar, assim, às vezes eu tenho que passar uma sonda de maior calibre para irrigar essa bexiga, e muitas vezes eu tenho que passar o ressectoscópio. A gente, por muito tempo, passava a sonda, desativava, passava uma sonda com cuidado, deixava a sonda mais tempo, mas o nosso índice de complicação depois era muito alto. Então, o que a gente passou a fazer? Toda vez que eu tenho que manipular mais a uretra num paciente que está sangrando, por exemplo, o foco é tratar a hematúria. Então, eu vou lá, inciso o períneo, encontro o cuff, não é difícil o cuff, a gente tem que lembrar que o bisturi elétrico, ele passar em cima do cuff, não tem problema. Solto a cinta, tá certo? E aí, com a cinta solta, eu passo ressectoscópio, sonda de grande calibre, com tranquilidade, trato como eu trataria qualquer paciente com cistite actínica, e depois que parou de sangrar, está tudo em ordem, está tudo tranquilo, aí umas 3 semanas, 4 semanas depois, eu volto lá, abro o períneo de novo e amarro a fita mais uma vez. Então o senhor não tira ela da parte de trás, o senhor só deixa ela aberta. Eu só solto ela. Entendi. Ok, mas que complicações você teve? Erosão? Que complicações você teve? Erosão da uretra? Erosão da uretra. A manipulação da uretra, imagine passando um ressectoscópio camisa 24 ou camisa 26 no esfíncter artificial. Você sabe, né? Mas assim, dos casos que você fez, você retirou todos eles? Você teve todos eles? Não, todos não, mas a incidência disso foi bastante alta. Eu acho que até é passível de uma publicação. A gente tem os dados desses pacientes. Era bastante alto. Era muito grande o número de pacientes que depois eu acabava, em algum momento, retirando esse esfíncter artificial. Maravilha. Muito bom. Vamos ver o próximo caso? Eu acho que até o Lucas tirou uns comigo, não tirou, Lucas? Oi, professor, tiramos algum, sim. E eu estava... Não sei se esse paciente o senhor mostrou a foto aí, mas a gente fez um retalho também que o senhor rodou. Um desses casos de infecção aí que tinha já operado várias vezes, e aí retirou um pedaço e colocou o retalho em cima. Eu estava junto com o senhor. Retalho do que, Lucas? Eu não entendi. Num caso de complicação, estava extruindo, estava muito perto da pele, o doutor Sacomani tentou salvar o esfíncter, dissecou, lavou bem, fez um retalho de pele mesmo, um retalho cutâneo, para cobrir o esfíncter que estava extruso na pele, na bolsa testicular. Cássio, a gente tem eu tenho alguns pacientes que foram para várias reimplantações. Então, principalmente esse era um paciente que eu entrei com ele, que já estava na 3ª reimplantação de esfíncter artificial, e aí não evoluiu por erosão de uretra, mas evoluiu com uma extrusão para a pele. Na tentativa de não ter que implantar o esfíncter mais uma vez, eu tentei rodar um retalho no escroto, que é aquele que eu mostrei, cobrindo a região. O que aconteceu? Algumas semanas depois, o esfíncter saiu por outro local.
Então, Entendi. eu não tenho mais feito isso. Eu desisti de fazer isso. Entendi. Bom, Acho que o próximo muito caso bom. é muito interessante para esse aspecto da erosão. Vamos lá, João. Vamos lá. O próximo Depois você me diz paciente. o que deu nesse paciente aí, que eu fiquei curioso agora. A gente Não, é o acionou seguinte, a gente acionou a Boston e está tentando uma cortesia aí, por enquanto ele está com cistostomia. mas a minha conduta vai ser o seguinte, que a minha proposta, se não conseguirmos trocar o esfíncter nem a pump, se ele vai ter que ficar com o sistema por mais tempo e o sistema não funciona, eu tiraria o pump, deixaria o cuff vazio. E aí você tem o cuff no lugar, vazio, e você pode usar depois, sem precisar tirar todo o sistema. Porque eu não tiraria. Eu acho que e deixar um paciente 6 meses com cistostomia não é vida. Não, 6 meses não, eu deixaria por menos tempo que isso. Eu deixaria no máximo um mês e meio para ver o que acontece. Mais do que isso, não. Muito bom. Vamos ver o próximo caso, que é bastante interessante. CAS, 67 anos, paciente de sexo masculino, com quadro de incontinência urinária pós-prostatectomia. O paciente foi submetido a uma prostatectomia radical em 2015 por adenocarcinoma de próstata. Ele ficou com a continência preservada após a cirurgia. Teve um quadro de recidiva bioquímica em 2016 e foi submetido, então, a bloqueio hormonal mais radioterapia. Após a radioterapia, como foi também mencionado pelo professor Sacomani, aí sim ele apresentou um quadro de incontinência urinária de urgência e aos mínimos esforços, com ausência de jato miccional. O PED teste em 24 horas dele era maior do que 400 ml por dia. Em dezembro de 2018, ele fez uma urodinâmica que demonstrava essa perda urinária contínua em baixas pressões, associada a contrações detrusoras na fase de enchimento. Foi submetido a uma uretroscopia em janeiro de 19, sem alterações, e a reposição teste dele era positiva. Em fevereiro de 2019, após essa avaliação inicial, ele evoluiu com um quadro de retenção urinária aguda, veio no pronto-socorro da Unicamp, e foi relatada uma dificuldade de sondagem, e após uma dilatação uretral, foi deixado com sonda vesical número 12 por 14 dias. Retornou no ambulatório, foi optado por realizar a remoção dessa sonda, e ele ficou bem após o período. Ele tem uma uretrocistografia miccional realizada em outro serviço em junho de 2019, que é esse exame aqui, que demonstrava uma estenose de uretra bulbar. Em agosto de 2019, foi proposta uma uretroplastia para ele, foi realizada, então, uma uretroplastia término-terminal em uretra membranosa, e após a correção da mesma, o paciente manteve quadro de incontinência urinária contínua e ausência de jato miccional. Foi, então, proposto para o paciente o esfíncter artificial uretral, que foi realizada a implantação do mesmo em novembro de 2019. No pós-operatório, o paciente evoluiu com uma impossibilidade de acionamento do mesmo, devido ao posicionamento do pump, não sendo possível acesso ao pump, a gente não conseguia localizar o pump na bolsa testicular para realizar o acionamento do mesmo. Foi, então, indicado para ele um reposicionamento do esfíncter, mas aí entrou já no contexto da pandemia, o paciente perdeu o segmento. O que aconteceu foi que o pump subiu. O pump subiu para a região inguinal, assim, pré-escrotal, e ele não conseguia palpar. Aqui estão as fotos do esfíncter artificial, fotos da cirurgia do paciente. Em setembro de 2020, conseguimos, então, novamente contato com o paciente, foi feito o reposicionamento do pump de esfíncter artificial, no intraoperatório foi feita uma cistoscopia, não tinha sinais de erosão, não tinha nenhum sinal de alteração na uretra do paciente, foi testado o pump e o esfíncter tinha um bom funcionamento, e foi colocado novamente o pump na bolsa escrotal do paciente. No pós-operatório, ele evoluiu com não funcionamento e impossibilidade de acionamento do mesmo, e o paciente manteve o quadro de incontinência urinária de repouso. Essas daqui são fotos do intraoperatório do reposicionamento do pump. A gente fez até a remoção do pump, conseguiu pegar, avaliar, ele tinha essa fibrina, foi feito o desbridamento, mas não foi possível novamente fazer o acionamento do esfíncter. Em novembro de 2020, foi proposta para o paciente uma troca de esfíncter artificial, foi realizada a mesma, o paciente retornou no segmento ambulatorial, estava bem, sem queixas, em 6 semanas ele voltou para fazer o acionamento do esfíncter, e agora sim ele apresentou um bom funcionamento. 3 meses após a cirurgia, o paciente retorna no nosso ambulatório com um quadro de edema e dor intensa em testículo direito,
associada à saída de uma secreção purulenta. Foi feita uma ultrassom que tinha uma funiculite associada a uma hidrocele. Foi feita uma punção dessa hidrocele ambulatorialmente, que a cultura não teve crescimento bacteriano, mas no momento da consulta ambulatorial foi prescrito antibiótico para o paciente. Um mês depois, o paciente seguiu acompanhamento com a gente. Ele veio novamente agora com uma queixa de saída de urina e com uma secreção purulenta na ferida operatória, associada a um quadro de febre e retenção urinária. Foi feita uma tomografia com contraste, a gente consegue evidenciar o balonete que estava bem locado, mas tinha um espessamento dos tecidos em volta do dispositivo e o paciente apresentava associado uma hidrocele não complicada. Nesse momento, foi optado por realização de uma cistostomia por punção e prescrito antibiótico para o paciente, amoxicilina com clavulanato. Só uma intervenção, João. Nesse momento, ele não conseguia manipular o esfíncter depois que a gente fez a ativação. Ele tinha muita dor na região escrotal, então quando ele tinha que apertar o pump, ele sentia dor. Por conta disso, ele parou de apertar o pump, parou de usar o esfíncter e ficou muito tempo, não sei quantas semanas, com ele ativado. E isso que levou à erosão, né? Isso após a realização da cistostomia, então ele evoluiu com o quadro, conforme o professor Juliano falou. E em fevereiro de 2021, mais ou menos umas 2 semanas após a realização da cistostomia, ele manteve bastante dor testicular associada a edema e saída de secreção na ferida operatória. Foi então feita uma abordagem cirúrgica para ele, fez uma cistoscopia que evidenciou essa erosão uretral, e foi feita então uma uretroplastia término-terminal. Ela tinha essa lesão da uretra próximo ao lugar onde estava o cuff, e foi feita o reposicionamento do cuff, coloquei uma região mais proximal, foi feita a uretroplastia término-terminal, também foi feita a epididimectomia à direita e a hidrocelectomia. Foi então optado por fazer uma uretroplastia sem sonda, e o paciente foi de alta com uma boa evolução no pós-operatório até o PO14. Que a gente tem uma imagem do operatório. Deixa eu só falar. Espera um pouquinho, Juliano. Sacomani, quando você tem como nesse caso, uma erosão com um processo infeccioso, você tenta... Você vê, a nossa ideia é sempre tentar salvar esse esfíncter, porque é muito difícil você colocar outro em outra hora e conseguir mais esfíncter. Qual a tua experiência em tentar, numa erosão, suturar a uretra, lavar o local, posicionar diferentemente o esfíncter? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu ia comentar nesse caso aqui é que o paciente, um esfíncter artificial, começa a ter dor testicular, edema escrotal, esse paciente tem erosão ou tem alguma complicação do esfíncter artificial. Eu de imediato, quando o paciente chega com edema escrotal, a não ser que as condições clínicas não permitam, ou ele tem um edema muito grande, que eu estou muito preocupado, vou fazer um antibiótico, em geral, mesmo assim, eu vou lá, entro com antibiótico e já faço a cistoscopia, olho a uretra desse paciente, vejo se tem erosão, se tem erosão, já vou lá e tiro o dispositivo inteiro, né? Eu não reposiciono. Por que eu não reposiciono? Porque isso está infectado. Isso é uma prótese infectada. Então, a chance dela causar complicação de novo é muito grande, né? Essa prótese já foi contaminada pelo quadro aqui desse paciente. Então, eu não faço a recolocação, mas eu estou numa situação ideal, porque eu estou num hospital privado e só coloco esfíncter artificial em paciente privado. Eu tenho poucos pacientes lá do SUS com esfíncter artificial. Os que eu tenho do SUS com esfíncter artificial são ou pacientes que eram do privado e perderam o plano de saúde e foram para o SUS, ou são pacientes que eram do SUS com incontinência e a gente tem um curso de treinamento de esfíncter lá com a Boston, e aí a Boston nos fornece alguns esfíncter artificiais. Mas a maioria, para mim, é privado. Então, eu tiro e peço de novo para a operadora depois um novo dispositivo. Aqui, vocês têm uma situação completamente diferente. Então, eu até acho válido tentar o reposicionamento. Embora
Obviamente, se você mostrar isso aqui para qualquer serviço norte-americano, eles vão falar, não pode reposicionar. Vai infectar, vai causar problemas de novo. Mas aqui a gente está numa situação que não é a situação ideal. Então, se reposicionar e o paciente evoluir bem, ótimo, mas eu acho que a chance dele não evoluir adequadamente é grande também. Muito bom. Então, Júlia, passo. O que eu queria perguntar para o Sacomani é o seguinte: bom, então nós vamos tirar esse esfíncter aí por conta da uretroplastia. Só que depois a gente vai ter que voltar e fazer uma reimplantação aí, e um local já todo mexido, né? Enfim, você deixaria alguma coisa ali naquele trajeto que você já dissecou, retrouretral, alguma coisa de teflon, alguma coisa para manter essa dissecção? Ou você fecharia tudo, depois iria para uma nova dissecção, faria transcorpóreo, colocaria na uretra bulbar mais distal? Como é que você faz aí? Bom, o que você propôs aí de deixar ou um penrose ou alguma coisa ali no lugar, na área dissecada, foi proposto pelo Boone. O Boone mostrou numa das AOAs aí, ele mostra que ele deixa aquela cinta de medida do tamanho do cuff, ele consegue, lá nos Estados Unidos, ele consegue abrir um novo kit de acesso, tira só aquela fita e passa atrás do cuff e deixa lá, para quando ele voltar para reoperar, ele acha o trajeto, tá certo? Eu não gosto disso, porque eu não gosto de deixar nenhum material que seja estranho ao paciente. Então, um penrose, a fita, qualquer outra coisa, eu não gosto de deixar isso. Tá certo? E agora, a questão é assim, eu sempre, quando eu reimplanto esse esfíncter artificial, eu sempre faço o seguinte: teve erosão, eu tiro o esfíncter, tiro todo o esfíncter, a uretra eu sempre tento rafiar da melhor maneira possível, né? Tento fazer o melhor que eu posso naquela cirurgia. Às vezes eu tenho que voltar, mas a grande maioria das vezes eu acabo não precisando voltar ou acabo resolvendo o resto do problema com uma uretrotomia interna, né? Eu tento resolver naquele ato. Eu não gosto da técnica de passa a sonda só e deixa ali, a uretra vai fechar. Não, eu não gosto disso, eu acho que dá mais complicação. Quem concorda comigo é o Alan Murray. Ele faz exatamente como eu. Ele tenta resolver da melhor maneira possível. Na hora que eu volto, eu sempre consigo secar. Eu sou mais cuidadoso. Eu, às vezes, tenho que fazer transcorpóreo quando eu vejo que a uretra está um pouco mais grudada, mas eu sempre consigo secar e eu geralmente vou para um lugar fora da área da uretroplastia anterior. Agora, eu tenho 20 anos de colocação de esfíncter artificial e eu tenho uma experiência boa também com uretra, que vocês devem ter também. Se eu tiver com alguém que não tem tanta experiência com uretra e não tem tanta experiência com esfíncter uretral, eu não acho incorreto deixar uma fita mostrando o caminho para abordar depois. Tá certo? Eu acho que é factível. Eu, pessoalmente, não gosto. Né? Mas eu acho que é uma possibilidade. O Lucas tem uma pergunta. Lucas, você não quer fazer sobre a técnica do Dr. Mulcahy? Quando a gente fez um levantamento sobre infecção de prótese peniana, tem uma técnica de salvamento do Dr. Mulcahy, né, que propôs bastante tempo atrás. Não lembro de cabeça, mas era uma meia dúzia de soluções. Tinha peróxido, antibiótico, gentamicina, vancomicina, enfim. Eu não sei se para esfíncter tem algo nesse sentido. Eu sei que é uma coisa, o senhor já falou a vantagem realmente de retirar e depois, num segundo momento, colocar outro, mas se for para manter, lava só com soro, existe quem lava com soro com pressão, lava com antibióticos, usaria usaria vários. Qual a ideia do senhor a respeito? Em prótese peniana, a gente tem várias técnicas de tentativa de salvamento, com lavagem com rifocina, com outros antibióticos, etc., até com lavagem contínua, passando drenos que você fica lavando continuamente a prótese. Então, tem várias técnicas de salvamento. O Mulcahy, na verdade, o primeiro esfíncter artificial que eu vi na vida, em 1999, foi lá no HC, foi o Trigo e o Mulcahy colocando. O Mulcahy colocou um duplo cuff nesse paciente. Ele
ele só colocava duplo cuff, ele falava que o paciente tinha que sair seco da cirurgia, né? E ele tinha umas técnicas realmente de salvamento de esfíncter artificial. Eu acho que a evidência da literatura é muito pequena para isso, mas veja bem, em condições ideais, eu troco. Mas se as condições não forem ideais, exemplo, eu estou no serviço público e vou ter a possibilidade de ter um novo esfíncter, eu tentaria uma dessas técnicas de salvamento, tentando lavar com antibiótico, etc. Eu não acho isso errado. Tá? Eu só acho que esses pacientes, eu tenho que ficar muito em cima desse doente. Se ele tiver alteração de PCR mais importante, se ele tiver um hemograma que altera, se o escroto é aquele escroto que nunca vai para frente, sabe? Aquela coisa que tem um edema ali que nunca melhora, aí eu volto lá e tiraria o esfíncter artificial. Sacomani, deixa eu aproveitar um pouquinho. Recomenda-se sempre, antes de colocar o esfíncter, ver se a uretra está pérvia, né? Porque alguns pacientes, após prostatectomia radical, desenvolvem uma certa esclerose ou mesmo estenose da anastomose vésico-uretral. Qual a sua opinião sobre isso? Bom, tem paciente que tem estenose do colo vesical. Eu não tenho a prática de fazer uretrocistografia de controle nos pacientes antes de colocar o esfíncter artificial. Existe quem faz uretrocistografia de controle ou até mesmo uma cistoscopia de controle. Fora do país é muito comum fazer cistoscopia flexível antes de implantar esfíncter artificial, né? A intenção disso é ver se a uretra, se o colo vesical, se a anastomose vésico-uretral, se ela não tem uma estenose ali, porque estenose da anastomose está intimamente ligada com deficiência esfincteriana. E aí, a gente precisa fazer a correção da estenose antes de implantar o esfíncter, até porque muitas vezes a gente não consegue voltar lá para fazer uma nova correção da estenose com o esfíncter passado, porque o ressectoscópio, o uretrópio não passa com facilidade, né? Então, o que eu faço? Se o paciente, se eu conseguir fazer urodinâmica tranquilamente com o paciente, a gente tem que fazer urodinâmica, porque senão na norma da ANS está lá que tem que ter urodinâmica comprovando deficiência esfincteriana. Então, a gente tem que fazer de todo mundo. Se eu não tenho dificuldade em passar a sonda, se no intraoperatório eu não tenho nenhuma dificuldade em passar a sonda, ótimo. Se eu tiver dificuldade, eu passo o cistoscópio, olho como é essa estenose da anastomose vésico-uretral. Se ela for uma estenose muito pequena, eu abro a estenose e implanto o esfíncter. Só que eu vou deixar o doente sondado um pouco mais de tempo, geralmente 3 ou 4 dias. Se a estenose for muito importante, eu trato a estenose e aborto a colocação do esfíncter e explico para o paciente depois que não deu para colocar o esfíncter artificial. E explico que vou esperar aí pelo menos uns 2 meses para que estiver em ordem, aí eu implanto o esfíncter depois. Muito bom. Alguma outra pergunta? Eu acho que esse caso aqui... Fala o final desse caso, João. Só tinha uma pergunta. O professor Cássio fez a pergunta aí de colocar algum dispositivo na região dorsal ali do corpo esponjoso para facilitar a dissecção após. Mas no caso desse paciente, por exemplo, que tem uma infecção, um biofilme ali, a colocação de dispositivo sintético poderia manter o biofilme na região e propenciar uma infecção futura? É por isso que eu não gosto de deixar nada, porque eu acho que a gente vai manter... isso está sempre um pouco infectado, não tem como não estar infectado, né? E aí você deixa lá alguma coisa, eu acho que isso pode persistir a infecção, manter o biofilme, é um organismo inerte estranho, eu não gosto dessa conduta, eu não faço isso de rotina. Eu não faço isso. Aqui, uma coisa até que eu ia perguntar para vocês cogitaram aqui fazer transcorpóreo, nesse caso, pensando no caso de que essa uretra já é uma uretra ruim, digamos assim, ou de interpor algum tecido entre a uretra e o cuff, antes de interposicionar o cuff? Não pensei em fazer isso, porque, na verdade, a proposta aqui era fazer o explante e fazer a correção da uretra. Mas aí, no ato cirúrgico,
eu achei que estava muito limpo o esfíncter e tinha colhido umas 4 culturas do paciente, não tinha crescido bactéria em nenhuma delas, e a família estava pressionando muito para manter o dispositivo. Mas não era a minha proposta inicial. Então, como eu já tinha dissecado extensamente a uretra para poder fazer essa anastomose que o senhor está vendo, eu não tive, né, outra opção. Se eu fizesse transcorpóreo, eu ia ficar deslizando, né? Acho que não ia ficar bom. Já estava muito dissecado. Muito bom. João, como é que evoluiu o paciente? Então, depois da alta que o paciente tinha evoluído bem até o PO14, em março, no PO21, ele evoluiu com saída de secreção pela FO, e no PO28 ele evoluiu com uma extrusão do pump em bolsa escrotal. Foi novamente realizado uma toma de abdômen sem contraste, evidenciou cistostomia, novamente espessamento dos planos ao redor do dispositivo. Aqui na imagem no canto inferior esquerdo a gente consegue ver o cuff com um pouco de ar em volta, já indicando uma nova erosão ou infecção do mesmo. E foi então optado por realizar a retirada do esfíncter artificial. E o paciente foi de alta em uso de Cipro, mantém retorno ambulatorial com a gente, está com a ferida operatória em bom aspecto. Paciente sem queixas no momento. Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta, professor? A gente viu aqui que em 2 situações foi feita uma tomografia do paciente. O que o senhor acha, doutor Sacomani, dessa tomografia aí? É sua rotina? Como é que o senhor vê isso? Não fazemos de rotina. Não fazemos de rotina. Assim, como é que é a conduta nossa lá? Paciente que chega com suspeita de erosão de uretra, quer dizer, tem um edema escrotal, tem alguma hiperemia no local, a gente vai lá, centro cirúrgico, cistoscopia. Cistoscopia mostrou, comprovou erosão, abre o períneo, tira todo o sistema, lava períneo, lava um pouquinho a região, muitas vezes eu tenho que fazer uma incisão escrotal para tirar, eu tento não fazer, eu tenho que tirar tudo pelo períneo, né? Mas às vezes eu tenho que tirar, para tirar o balão, eu tenho que fazer uma pequena ingnotomia para tirar o balão lá de cima, lavo tudo, né, tiro. E não faço tomografia porque, em geral, não muda a minha conduta, né? A tomografia para a gente é importante se, por exemplo, o paciente no pós-operatório, eu tirei o esfíncter dele, ele não melhora clinicamente. Eu diria que eu conto nos dedos os pacientes que não melhoraram clinicamente muito depois que eu tive esfíncter artificial. Então, não uso tomografia de rotina, não muda a minha conduta. Sacomani, você apresentou... Normal, com edema escrotal, eu ia operar o doente do mesmo jeito. Como você apresentou e tem, assim, defendido essa opinião, porque você está tentando preservar, você está só fazendo múltiplas cirurgias no paciente. No fundo, o resultado é o mesmo. Você tem que tirar todo o sistema. Porque aqui foi feito 3 ou 4 cirurgias e você viu, finalizou com o que você falou. Não adianta tentar, a gente fica reticente em tentar, mas no fundo não vai. Não. Eu diria para vocês que assim, a pressão dos pacientes é grande. Recentemente, eu tive um paciente que eu implantei um esfíncter dele há 13 ou 14 anos atrás, né? E eu implantei junto com um colega, eu nunca mais vi esse paciente. Ele apareceu no AC Camargo quase 10 anos depois que eu tinha implantado o esfíncter nele. Qual era a queixa dele? Que ele estava tendo muita dor para urinar, que ele estava tendo infecções de repetição. Eu falei, opa, muita dor para urinar, infecção de repetição com esfíncter artificial, temos que ver se não tem erosão. Passei o aparelho, tinha erosão, tirei, depois de 10 anos do esfíncter artificial dele, esperei, fiz uma nova avaliação da uretra dele, estava boa, eu fui lá e reimplantei o esfíncter artificial numa outra posição. Esse paciente deu 1 ano e pouquinho, ele instruiu de novo, erodiu de novo, eu passei o aparelho de novo, tirei o esfíncter mais uma vez, e aí esperei um tempo maior. Ele me insistiu, falou assim, eu quero colocar de novo, eu não quero ficar incontinente. Eu fui lá pela 3ª vez, né? Implantei transcorpóreo, o paciente ficou bem 6 meses, instruiu mais uma erosão de uretra mais uma vez. Agora, ele vem eu fiz uma nova uretroplastia dele quando eu tirei, né?
Agora ele vem no meu ambulatório e fala assim, doutor, quando é que a gente vai tentar a 4ª vez? Eu falo, comigo nunca, né? Porque a chance de ele erodir de novo é muito grande, e aí daqui a pouco ele não vai ter uretra mais, né? E aí eu vou ter que pensar em derivação urinária para ele. Então, a pressão para ficar é grande, mas às vezes a gente tem que entender que precisa retirar. Como é que você considera um gold standard para tratar incontinência se você tem tanta complicação? Travou? Não, tá funcionando normal. Agora voltou. Então, a pergunta é, como é que você considera um gold standard para tratamento de incontinência urinária no homem se você tem tanta complicação? Pois é. O senhor falou bem, né? Ele é gold standard porque a gente não tem nenhuma opção melhor ainda para ele, né? Eu acho que a gente, se a gente considerar que isso aqui foi desenvolvido na década de 80 e que até hoje ele é o mesmo dispositivo com as mesmas complicações, e aqui nós estamos falando de pessoas que implantam esfíncter artificial que têm experiência, todos aqui nós estamos... Agora travou. Sacomani? Agora travou o Sacomani. Professor, deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida para o senhor, então, professor Carlos. Diga. Ele falou que faria apenas uma incisão perineal para fazer a remoção do dispositivo. Faria a incisão perineal, desinsuflaria todos os dispositivos e faria atração pela região perineal para remover? Não, a não ser que você põe através do anel guinal externo. Você pode fazer uma única incisão. Senão você tem que fazer incisão abdominal para tirar o reservatório. Você não consegue tirar, senão. Perfeito. Obrigado. Ô, João, só tem que ficar atento nas conexões. Então, por exemplo, assim, a hora que você faz a incisãozinha perineal, você solta a cinta e você começa a puxar para tentar tirar o pump a partir da incisão perineal, vai ter uma hora que vai travar. Essa hora é porque tem a conexãozinha entre uma linha do pump e a cinta. Então, o que eu faço, não sei, depois o Dr. Sacomani pode comentar, vou queimando, né, cauterizando em cima do silicone até chegar na conexão. Quando solta a conexão, o pump vem que nem uma bala, assim. Aí você vai puxando, dá uma outra travada. Aí essa outra travada é a conexão lá de cima. Aí é mais difícil de chegar se você estiver por baixo. Aí é melhor você abrir na região inguinal e solta essa segunda conexão ali por cima, que ela está mais perto ali da virilha do que lá embaixo. Perfeito, professor. Eu acho que é bem por aí, viu, Juliano? Eu tento tirar o pump por baixo, mas invariavelmente o balão eu sempre tiro por cima. Né? Tá. Sempre vai por cima, não dá para fazer só uma incisão, só a perineal, né? Porque o balão, muitas vezes, ele fica numa situação... A gente sempre quer deixar o balão profundo para ninguém, para o paciente não sentir o balão. E aí, na hora de você tentar tirar por baixo, até você fica meio preocupado, você fica puxando no lugar às cegas, né? E não pode esquecer que, às vezes, você pode ter lesão de estrutura na hora que você está puxando. Então, eu gosto de ir em direção ao balão quando eu vejo aquela parte mais grossa, que é a parte grossa que conecta o balão com o tubo de conexão, aí eu fico mais tranquilo de dar uma puxadinha e dele vir. Aí ele vem, ou às vezes até eu esvazio ele para ele vir com maior facilidade. Eu acho que é isso. A gente estava falando antes sobre o... agora esqueci o que a gente estava falando antes, era sobre... Alô? Pode falar. A gente estava comentando antes sobre o padrão ouro, né? Eu acho que a gente parou de investigar de esfíncter artificial, de ver como é que ele podia evoluir. A gente se contentou com essas complicações dele. Eu acho que não está certo isso. Eu acho que ele tem ainda muita complicação. A gente teria que migrar para sistemas melhores do que a gente tem hoje. Mas o que eu acho que é mais importante hoje é antes disso. Lá na Secamargo, eu sempre falo o seguinte, que a gente tem que pensar a gente tem que tentar ao máximo evitar a incontinência urinária nos pacientes operados.
Quando acaba tendo que ir para o tratamento, vai para o tratamento. Agora, a Boston, recentemente, ela está tentando fazer dispositivos de incontinência pós-prostatectomia de esfíncteres melhores. Eles têm 2 protótipos interessantes. Um protótipo, que é um protótipo que utiliza, não tem mais pump. Ele tem um dispositivo que fica debaixo da pele, né, com acionamento por um sistema magnético, né? E o outro protótipo deles é um protótipo que tem um sensor que mede a pressão na uretra e você pode calibrar o sensor para ter mais pressão ou menos pressão na uretra. Isso talvez seja a evolução do esfíncter artificial. Quer dizer, eu tenho sensores que me permitem calibrar quanto que eu vou dar de pressão naquela uretra em específico. Acertar a continência com a compressão excessiva. Você tem experiência com o esfíncter Victor, que é da Promedon? Já colocou? Não, mas eu não tenho experiência pessoal, porque, na verdade, o produto não foi lançado oficialmente no Brasil. Ele foi utilizado na Áustria. Eu fui lá para a Áustria. Nesse dia estava eu, o Trigo, a Ricarda Bauer e o Cristiano. Nós vimos a implantação do esfíncter pelo Hübner, né? Foi interessante a implantação. É uma implantação um pouco mais cheia de detalhes do que a implantação do esfíncter só quem está acostumado. Mas ele tinha pouquíssimos casos. Ele mostrou no Congresso Europeu de Barcelona um abstract, mas, se não me falha a memória, o abstract dele não tinha 30 casos ainda implantados, né? E ele tem um segmento pequeno dos pacientes. Então, a minha pergunta para o pessoal da Promedon foi a seguinte: se vocês estão dispostos a querer retirar concorrer com o esfíncter artificial MS-800, vocês têm que investir num produto melhor, né? E num produto e investir em estudo científico, né? Eles vieram aqui para o Brasil, eles iam fazer um multicêntrico que inclui o Luiz Rios, eu, o Kiko e o Trigo, né? Aí depois eles tiraram o estudo multicêntrico da jogada, falando que eles não tinham dinheiro e queriam que a gente começasse a utilizar o esfíncter sem estudo multicêntrico. Eu falei para eles, olha, com um estudo um abstract com 30 casos, é muito difícil me convencer eu parar de fazer um esfíncter artificial com um dispositivo que tem inúmeros trabalhos publicados, com mais de 600 casos, para eu trocar para eu botar o paciente numa aposta, que eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que eles precisam investir na avaliação melhor, e aí a gente, eventualmente, pode... E eles têm aquele conceito de usar 2 balões, né, que é para tentar fazer uma regulagem maior da pressão com 2 balões. É interessante, mas para ver se isso na prática funciona. Ok, nós até ultrapassamos bastante do horário. Eu queria agradecer muito a presença do professor Carlos Sacomani com seus ensinamentos. Foi muito importante discutirmos esses casos. A gente sabe que o tratamento da incontinência urinária pós-prostatectomia radical é um desafio para o urologista. É um problema para o paciente, porque isso impacta a qualidade de vida. Ele está querendo ficar livre do câncer e tem um outro... Não estou dizendo câncer, mas estou dizendo que é uma coisa que impacta negativamente nele na vida. Ele se repensa 20 vezes do que ele fez, mas não tem o que discutir, é a realidade, a vida assim. Mas foi muito bom fazer uma boa revisão. Eu queria agradecer a presença de todos e contamos com você em outras ocasiões, Sacomani. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Sacomani. Obrigado. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Valeu, boa noite.